bom dia a todos vocês. Estamos aí, mais um dia na nossa live, buscando trazer para você um conteúdo relevante, transformador e emocionante. Esse é o nosso objetivo de estar nessa sequência de lives pela manhã, 7 horas da manhã. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, mas seja muito bem-vindo à nossa live. Estou muito animado nessa manhã. Ontem foi um conteúdo extraordinário, muitos feedbacks, muitos agradecimentos. Cara, como é bom você estar alinhado com o seu propósito. Como é bom você estar alinhado com o seu propósito. Isso não tem preço. Passar, desenvolver-se, caminhar, assumir as responsabilidades, organizar, trazer harmonia, trazer organização. Isso aí, para poder estar alinhado com o seu propósito, isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. E saber que você também, nessa manhã, tem a oportunidade, junto comigo, de construirmos uma fraternidade de pessoas que transformaram suas vidas através do conhecimento, através das ações, através das percepções, através do autoconhecer. No mundo que as pessoas estão se escondendo de si mesmas, no momento do mundo que as pessoas estão se escondendo de si mesmas, e muitas vezes colocando uma máscara de um sorriso, colocando uma maquiagem que demonstra uma face bela, face bonita, mas quando você olha para dentro de si, você vê uma decepção, você vê uma tristeza, você vê uma angústia, você vê... E é sobre isso que eu quero, nessa manhã maravilhosa, estar com vocês, trazendo esse conteúdo transformador. Hoje chegou a oportunidade de você trocar de espelho. O espelho do passado, o espelho que te tira a motivação. E hoje é o momento de nós juntos nos conectarmos e avançarmos. Porque a vida é uma dádiva. A vida é um presente de Deus. E nós nascemos para que nós possamos construir verdadeiramente essa realidade. E hoje eu estou aqui, juntos com vocês, unidos, vibrando uma energia, vibrando um posicionamento, vibrando um conteúdo para poder alcançar a sua vida, alcançar você e assim, juntos, motivados, construindo a nossa realidade. Porque quem tem poder de construir a sua própria realidade é você mesmo. Quem tem poder de organizar a sua vida financeira é você mesmo. Quem tem poder de avançar para o próximo nível é você mesmo. E eu estou aqui para ser um colaborador onde estarei trazendo
todos os dias, às 7 da manhã, um conteúdo relevante, um conteúdo extraordinário. Por quê? Porque ontem eu falei que uma live mudou a minha vida. Uma live mudou a minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui entregando para vocês o meu conhecimento. A minha validação, aquilo que eu construí, aquilo que eu busquei, aquilo que eu expandi, aquilo que eu alarguei as minhas tendas. E o meu objetivo é que você também faça o mesmo. Que você plante o conhecimento, plante a oportunidade, plante a autoconsciência, plante a autorresponsabilidade e assim assumir o barco, o leme da sua vida. Ontem eu falei para vocês, ontem na live, que as pessoas têm muito opinião ao seu respeito. Mas quando as pessoas elas trazem opinião ao seu respeito, elas não trazem verdadeiramente a verdade. Elas trazem uma percepção daquilo que elas têm sobre você. O que muda então? Muda é que você precisa entender quem é você mesmo. Você não pode viver a sua vida segundo o que as pessoas dizem, mas você tem que definir e entender a sua identidade primária e viver sobre essa identidade. E quando você começa a entender e compreender essa máxima da identidade primária, que Deus colocou você na Terra como uma pessoa única, como uma pessoa, não existe um abraço igual ao seu, não existe um cheiro igual ao seu, não existe um DNA igual ao seu, não existe uma digital igual à sua. Então quer dizer que você é uma pessoa única e especial. Mas muitas vezes você não dá valor a isso porque você está conectado com o seu resultado. E aí você sente que o seu resultado ele está aquém daquilo que você deseja. E muitas vezes você começa a pensar, a achar que o que as pessoas dizem ao seu respeito verdadeiramente é verdade, porque você não está tendo o resultado que você quer. Você vê o outro tendo o resultado, você vê o outro chegando lá, você vê o outro mudando de vida, e você continua naquele momento de patinar. Fica patinando, fica patinando. Só que é necessário uma coisa, você primeiro identificar qual é o seu estado atual. Qual é o seu estado atual? Quando um pedreiro chega para reformar uma casa, ele precisa entrar dentro da casa e fazer as anotações. Uma anotação crítica. Essa parede está assim, esse banheiro precisa disso, esse vazamento, essa infiltração, esse forro, essa parte elétrica. Assim também somos nós precisamos ter essa autorresponsabilidade de olhar para dentro da nossa vida e falar assim, o que precisa mudar? Quais são as crenças que precisam ser ressignificadas? Será que eu não estou vivendo um padrão do passado? Será que eu não estou vivendo uma referência do passado? Ontem eu falei na aula para onde eu quero ir, mas antes de eu me locomover para o futuro, eu preciso entender como está o meu equilíbrio entre as 3 maiores percepções universais, passado, presente e futuro. Passado, a neurociência ensina que a nossa referência do presente é o passado. E as pessoas estão vivendo um excesso de passado. E muitos estão entrando em depressão. E outras pessoas estão vivendo o excesso de futuro. E aí elas estão super ansiosas. E estão deixando de viver o hoje.
construir o hoje, edificar o hoje, transformar o hoje. E hoje eu estou aqui com vocês, nesse momento, nessa hora, contribuindo para que vocês possam ser ativados, ser encorajados e entender que todo ser humano, em suas capacidades, no âmbito geral, ele é diferente um do outro, mas dotados das mesmas ferramentas. Eu sou diferente, eu sou uma obra-prima do Criador. Mas o Criador colocou dentro de mim e dentro de você as mesmas ferramentas. A mesma capacidade de pensar, a mesma capacidade de olhar para trás, a mesma capacidade de olhar para frente, a mesma capacidade de corrigir, a mesma capacidade de olhar em terceira pessoa. Agora, por que você não avança? Por que você não está chegando aonde você deseja chegar, aonde você precisa chegar? Porque você está deixando de viver a sua essência, a sua verdadeira essência, para viver o que as pessoas dizem ao seu respeito. E você precisa compreender que todos os grandes players dessa vida, que construíram uma vida relevante, que construíram uma empresa relevante, que construíram uma vida financeira relevante, todos eles estão vivendo na mesma métrica. Eu não tenho como vencer o meu futuro se eu não ressignificar o meu passado. Eu preciso saber como é que está o estilo de equilíbrio. E ontem na aula eu falei sobre organização, que é 10% passado, 60% presente e 30% futuro. Quando eu faço essa gestão, o meu futuro é o que me traz motivação para eu construir o meu presente. O meu passado é só uma mínima referência. Deixo o passado lá e ontem eu deixei uma frase para vocês. O seu passado você plantou e já colheu. Não tem mais o que fazer. O seu passado você plantou e já colheu. Mas agora é hora de nós olharmos para o futuro e trazermos essa motivação para que nós, no presente, possamos viver e construir essa vida extraordinária. Porque o ser humano, ele vive de referência. Sem você notar, você estava vivendo a referência do passado, da tristeza, da angústia, das falhas, dos erros, dos acontecimentos, dos julgamentos. E aí o passado trazia para o futuro, para o presente. E você ficava na referência, passado, presente, passado, presente, passado, presente. Quando você vai organizar a sua vida, você vai entender e você vai perceber que você estava alocado no passado. Mas agora, nós estamos aqui juntos, construindo uma fraternidade de pessoas extraordinárias que entenderam o seu propósito. O meu propósito é me conectar a você e trazer a minha voz, aquilo que transformou a minha vida, mudar a sua vida. Aquilo que motivou, aquilo que deu um gatilho e me possibilitou a ter a vida que eu tenho hoje, uma vida extraordinária, uma vida boa, uma vida feliz, uma vida organizada, uma vida em paz comigo mesmo, em paz com o vizinho, em paz com o meu propósito, em paz com a minha família, com a minha filha, com Deus. E acima de tudo, ter a possibilidade de amar a mim mesmo. Não tem preço você olhar para o espelho e você amar a si mesmo. E você deixar de ser o próprio carcereiro.
o próprio juiz da sua vida. Quando você entende todas essas métricas, você para de se julgar. Na Bíblia diz que o maior mandamento do mundo, do universo, é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento e com toda a sua consciência. E o segundo mandamento que ele nos dá é amar ao próximo como a mim mesmo. Como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai tocar no próximo se você não se ama? Se você se julga, se você se xinga, se você não se respeita, mesmo você sofrendo, mesmo você com dificuldade, você continua dizendo sim. Sim, sim, sim. E ontem eu falei que um dos princípios mais maravilhosos para uma vida de uma pessoa que quer vencer na vida é aprender a dizer não. Dizer não. O não cura. O não cura. Porque você precisa se respeitar a si mesmo. Você precisa se respeitar a si mesmo. E muitas vezes você fica dizendo sim, sim, sim para tudo. Porque você, dentro de você um dia foi rejeitado. Rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado por alguém no seu passado. E essa crença foi instalada dentro de você. E para que você possa se sentir bem querido, bem aceito, você continua dizendo sim, 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 sim. Mesmo que isso traga para você um grande sofrimento, um grande prejuízo. Então é necessário que você entenda e compreenda que a caminhada do desenvolvimento é para todos nós. O desenvolvimento pessoal, a construção da inteligência emocional, a construção da inteligência financeira. Meu nome é Willaney Vieira, sou especialista em inteligência financeira e emocional. O meu trabalho é ajudar pessoas a construir e organizar as suas vidas, tanto financeiramente como emocionalmente. Uma pessoa ela jamais consegue prosperar na vida. Todo desajuste financeiro, basicamente, é um desvio emocional. Quando você compra no cartão de crédito desesperado, quando você parcela em tantas parcelas, em muitas parcelas, quando você fica comprando por impulso, você está acessando essas emoções. E é sobre esses pilares que eu venho aqui contribuir com você para que o seu sucesso, para que você possa dizer, chega de levar a vida nas coxas. Chega de levar a vida de qualquer maneira. É necessário mudar. É necessário organizar. É necessário olhar para dentro de si e entender que você tem a plena capacidade de viver uma vida extraordinária. E eu estou aqui com esse objetivo de contribuir com a sua vida. Sempre às 7 horas da manhã. Eu entrei mais cedo hoje, domingo, tranquilo. Tomei o meu café, fiz a minha meditação, orei ao Deus Todo-Poderoso, entreguei minha vida, a vida da minha família e hoje estou aqui para ser luz na sua vida. Porque eu acredito no meu chamado. Eu sei quem sou. Eu sou filho de Deus. Nasci para governar sobre todas as coisas. Governar sobre as emoções, governar sobre os sentimentos e governar sobre a matéria. A matéria é este mundo aqui, circular. As emoções são o meu coração, a gestão das emoções
daquilo que o meu corpo recebe pelas nossas cinco máximas. Visão, audição, olfato, tato. Então é o momento que nós queremos, nesse domingo maravilhoso contigo, animar você. Trazer esse conhecimento. E hoje eu quero trazer para você um conhecimento sobre o poder da ação. Hoje, nossa, é a 5ª live que nós estamos aqui. E hoje eu quero falar do poder da ação. Quando eu defino quem eu sou, quando eu defino como eu estou, depois quando eu defino para onde vou, aí eu venho para o poder da ação. Porque no caminho do autoconhecimento, você vai começar a desnudar as coisas. E você vai ter momentos que você vai ser clarificado em alguns aspectos que vai fazer você tremer. Você vai falar, meu Deus, eu agora entendi isso. E de repente você se depara com a informação, você se depara com a revelação, você se depara onde está te travando, mas de repente você não sabe o que fazer. E aí entra o pilar do poder da ação. A ação não é só um simples movimento. A ação não é só um simples se deslocar do ponto A ao ponto B. A ação, ela está conectada à sua essência e àquilo que você é. Lembre-se que lá no passado, quando você foi fecundado, você passou por uma caminhada da vida. E você foi o único que chegou vivo lá. E você foi fecundado. Depois você nasceu. Depois desse nascimento, você foi se desenvolvendo, foi prosperando todo dia. Todo dia crescia um pouquinho, todo dia avançava, todo dia. Não podia andar, não podia engatear, engatinhou, depois andou, depois subiu na cadeira, depois deu cambalhota, depois aprendeu a ler, a escrever, depois desenvolveu esporte, aptidões e tudo mais. Mas chegou lá na fase adulta, você deixou de viver a sua própria essência para viver o que as pessoas dizem ao seu respeito. E aí você parou. Aí você parou de se desenvolver, parou de acreditar que você era capaz. Como a criança ela não tinha essa percepção do que as pessoas dizem ao respeito dela, ela só vivia a sua própria essência, ela era imparável. Ela estava sempre em movimento, sempre em movimento, sempre em movimento. E você falava assim, não faça isso, daqui a pouco ela estava fazendo. Não suba nessa cadeira, daqui a pouco ela estava fazendo. Não dá cambalhota, porque daqui a pouco ela estava fazendo. Por quê? Porque o objetivo dela, a essência dela, era se desenvolver. Era ter as experiências e governar sobre o ambiente. Essa essência está dentro de você. Essa essência, ela está dentro de você. Isso faz parte do seu DNA, de você se desenvolver, de você avançar, de você progredir, de você melhorar, de você organizar, de você governar. Só que você precisa ter a sua ação. Se movimentar, não só materialmente, mas entender que eu preciso me movimentar, agir, assumir esse meu sucesso. Você precisa se comprometer em casar com o sucesso.
E quando você casa com o sucesso, quando você entende que você nasceu para isso, quando você entende que você nasceu para governar, que você nasceu para gerir, que você nasceu para transformar, que você nasceu para cooperar, que você nasceu para tocar, que você nasceu para fazer grandes realizações nesse mundo, você decide tomar posse e agir. E não esperar tapinha nas costas das pessoas. E não esperar tapinha das costas dos outros. Ou, pai, incentivo. Pare de esperar incentivo das pessoas. Porque as pessoas elas só irão te dar valor quando você vencer. Todo ser humano, ele gosta do belo, todo ser humano gosta do resultado positivo, todo ser humano. Quando você chega na rua e vê um carro novo, zero, uma Land Rover, uma McLaren, um Audi, nossa, que carro bonito, que moto bonito, que casa bonita, que não sei o que bonito, que iate bonito, que avião bonito, que helicóptero bonito. Você gosta, todos nós gostamos do belo. Só que aí quando você olha para isso, você fala assim, não, isso é para o outro. Ah, não, isso é para o outro. Não, eu não... Não, eu não nasci para isso, não. E se você olhar o contexto geral, você tem dentro de você as mesmas ferramentas. Você tem os mesmos atributos, as mesmas capacidades para construir e desfrutar de uma vida extraordinária. Mas para isso você precisa decidir verdadeiramente casar com sucesso e agir. Assumir a responsabilidade da sua vida e esperar, deixar de esperar pelo outro e fazer aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito na sua vida? O que precisa ser feito? O que precisa ser mudado? O que precisa ser mexido? O que precisa ser organizado para que você possa progredir para o próximo nível? E eu vou te falar, quando você começa a fazer essa análise, nada vai ser aí fora. Não tem nada a ver com a fora. Não tem nada a ver com o mundo externo, mas sim com o mundo interno. Porque você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você vibra. Você é aquilo que você acredita. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo, mais maravilhosa do mundo, mais elegante do mundo, mas se você não acreditar que você é isso, o teu corpo, a tua mente, a tua energia vai vibrar o quê? Por isso que nós precisamos, no caminho do desenvolvimento pessoal, ativar a inteligência emocional, que é você olhar para dentro de si e começar a colocar em ordem a sua vida. A sua vida ela não é colocada em ordem aqui fora. A sua vida ela é colocada em ordem aqui dentro. E quando você começa esse processo de autoconhecimento, autodescoberta, e verificando aonde vai te travando, e você vai ressignificando, vai usando as ferramentas corretas para você se desenvolver e cuidar de você mesmo, aí as coisas vão começar a acontecer. O mundo vai começar a ser mais bonito, o mundo vai começar a ser mais azul, as coisas vão começar a ser mais fáceis para você, porque você está deixando as cargas do passado e estão assumindo uma nova roupagem. Vocês estão entendendo? Então, neste momento, nessa manhã, eu venho aqui a você com o meu coração aberto, com a minha energia, de ser um agente ativacional para você. Para que você possa entender que não existe
ninguém mais importante neste mundo do que você. Porque até Deus deixou o princípio eterno para que eu possa amar ao outro. Eu preciso amar a mim mesmo primeiro. Eu preciso ter as minhas emoções organizadas. Eu preciso ter minhas crenças identificadas, os meus gatilhos emocionais. Saber aonde está me travando, e com isso é no momento que eu vou me movimentando. Em você estar aqui neste momento, nessa live, nessa infinidade, onde pessoas estão gravando o dia a dia, outros estão gravando, dançando, se requebrando, pessoas seminuas, que vai trazer um entretenimento para você, mas não vai ativar você, não vai motivar você, não vai tirar você do seu conforto, não vai trazer uma palavra dizendo assim que você é capaz, que você pode, porque existem as ferramentas. Se você começar a buscar e ler sobre a neurociência, sobre a psicologia comportamental, sobre a PNL, nós somos aquilo que nós pensamos. Agora, o que nós pensamos são coisas que estão presas lá no passado. E é necessário a gente deixar o passado. O passado você já plantou. O passado você já plantou e colheu. Agora é momento de nós olharmos para o futuro. E através de um futuro extraordinário que você irá construir, que você vai ser motivado a hoje, você está se desenvolvendo. Hoje, para que eu possa estar aqui, eu sou um nordestino, filho de analfabeto e mãe quarta série. Só que eu decidi dar certo. Quantas pessoas olhavam para a minha condição momentânea e falavam, esse aí não vai dar certo. Esse aí não vai dar certo. Mas eu acreditei, eu busquei, eu cavei. Eu não deixei os ruídos, as opiniões impedirem o meu resultado. E mesmo com uma bagagem terrível de crenças, traumas, gatilhos que eu venho ressignificando, venho apontando, venho organizando. Então eu estou falando para vocês de algo que eu vivi. Eu vivi aquele sentimento de saber, de não saber quem sou. Do sentimento de saber que só o outro poderia prosperar. Mas aí o conhecimento me libertou. A promessa de Deus chegou na minha vida, eu lembro quando eu tinha 14 anos. E recebi uma palavra dizendo assim: eu te conheço. Foi eu que te gerei. E eu vou te dar uma forma de falar. Uma língua onde você irá falar para várias classes. Doutores irão sentar na sua mesa e irão te ouvir. Empresários irão sentar na sua mesa e irão te ouvir. Eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu estou com 42, 43 anos. E efetivamente essa caminhada me trouxe a isso. Hoje, juízes sentam na minha mesa. Promotores sentam na minha mesa. Empresários sentam na minha mesa para me ouvir. Porque um dia eu decidi agir. Um dia eu decidi me movimentar e acreditar naquilo que eu tenho de dentro. Aquilo que eu tenho dentro, não aquilo que tenho aqui fora.
Porque momentaneamente você poderia estar... Me fala quem eu era com 14 anos, um menino pobre, miserável, frustrado, pequeno, sem expectativa nenhuma de vida. Mas dentro de mim existiam as ferramentas. Dentro de mim existia a energia necessária para vencer. E chegava momentos de eu ficar sufocado. Eu falava assim, não é só isso. Não pode ser só isso. Eu lembro quando na minha juventude, aos 21 anos de idade, aos 18 anos de idade, eu estava construindo um aviário. E naquele tempo não tinha ferramenta como hoje. Era tudo do braço e na picareta. E eu estava abrindo aquela valeta, chão duro, sol escaldante. E eu falava, meu Deus, será que só é isso? Mas se for só isso, eu vou fazer o meu melhor. Só que aí dentro, eu ficava brigando com essa realidade aqui fora. Não pode ser mais isso, tem que ter mais alguma coisa, tem que ter mais alguma coisa, tem que ter mais alguma coisa. Não é só isso, tem que ter mais alguma coisa. Eu acredito que tem que ter mais alguma coisa. Eu nasci para mais, e ficava dentro de mim, me gritando dentro de mim. E até que um dia, naquele mesmo dia, eu recebi um telefonema de uma oportunidade de emprego. E aí foi. Só que eu não fiquei de braços cruzados olhando para a minha condição e chorando da minha condição, ou me lamuriando. Não, eu me movimentei, eu agi. Eu peguei a minha trouxa, peguei aquilo que eu tinha de bagagem e comecei a me movimentar e agir. E aí eu entendi um princípio. Eu sou um agente transformador do ambiente. Se eu acreditar que eu sou um agente transformador do ambiente, aonde eu entrar, o ambiente vai ter que mudar. E eu comecei a trabalhar, a desenvolver isso. E aí eu entrei numa empresa, 15 dias depois, eu já estava posicionado. E os outros funcionários não acreditavam, achavam que eu era amigo de infância do dono da empresa. E um dia uma moça do financeiro chegou para mim e falou assim, viu, você é amigo do nosso patrão? Você é amigo de infância? Eu falei, não, eu conheci ele faz uns 15 dias. Mas por que ele trata você diferente de nós? Aí eu falei, porque eu assumi o ambiente. Eu me permiti a transformar o ambiente, onde vocês não estavam assumindo o território. Eu assumi. E aquilo que eu proponho a assumir, eu tenho responsabilidade de transformar o ambiente. O ambiente ele não se transforma por natural. O ambiente se transforma efetivamente porque você tomou essa decisão. Então haja. Haja. Se você está trabalhando, se você tem o seu emprego, se você trabalha numa empresa, seja um agente transformador lá dentro. Se você está trabalhando numa indústria, seja um agente transformador lá dentro. Se você trabalha no meio corporativo, seja um agente transformador lá dentro. E você vai ver que as coisas irão acontecer na sua vida. Porque você começa a vibrar o que você tem dentro. Deus colocou dentro de você uma energia canalizada para fazer isso. Os atributos, as ferramentas, os acessos estão dentro de você. Mas para isso ser ativado, você precisa acreditar em você mesmo, acreditar na sua identidade, acreditar no seu propósito, acreditar que você é único, que você é especial.
Não espere tapinha nas costas das pessoas. Não espere que as pessoas te elogiem. Mas vá para frente do espelho. Enquanto você não sair da frente do espelho, enquanto você não entender, não compreender quão especial você é, não saia da frente do espelho. Repita todo dia. Eu sou especial. Eu sou especial. Eu sou único. Eu posso. O que as pessoas pensam a meu respeito não define aquilo que eu sou. A minha condição financeira atual não define aquilo que eu sou. Os meus traumas do passado não definem aquilo que eu sou. Vocês estão entendendo? Então quem tem poder é quem age. Você pode ver que, e muitas vezes nas mesas que nós sentamos, você vai ver mesas onde os caras só estão falando, só reclamando. Reclama disso, reclama daquilo, reclama da vida, reclama do cachorro, reclama da esposa, reclama do esposo, reclama do namorado, reclama do patrão, reclama do gerente, reclama de todo mundo. A vida dele é uma reclamação só. Por quê? Porque ele não age. É mais fácil reclamar. É mais fácil você parcelar em 10 vezes do que você aprender a gerir as suas emoções, a gerir as suas finanças e criar o seu fundo de reserva. É muito mais fácil. É muito mais fácil você pegar e antecipar sonhos. E dizer aquela conversinha fiada, eu mereço porque eu trabalho. Eu trabalho. Mas a gente precisa ter ordem, ter compromisso com a vida. Eu não gasto aquilo que eu não posso gastar. Eu não compro aquilo que eu não posso comprar nesse momento, porque eu preciso ter uma saúde financeira para poder adquirir as coisas. Mas existe o efeito manada. Enquanto tem poucos ganhando milhões, você faz parte do muito de consumo. Porque o pessoal está lá na internet, está lá vendendo produto, está lá fazendo propaganda, e compra isso, e compra aquilo outro, e faz assim, e 10 vezes, e parcela, e porque você merece, porque você não sei o quê, e você cai. Cai como um patinho e continua consumindo. E eles ganhando. Por quê? Porque tem uma massa que consome. Mas William, mas não é para prosperar? E como é que eu vou? Eu quero consumir. Sim, você vai consumir. Mas você vai consumir da forma saudável, com autorresponsabilidade, sem colocar em risco as suas finanças, sem colocar em risco a sua vida, sem colocar em risco a sua família, sem colocar em risco a sua vida financeira, o seu futuro. Por isso que você precisa agir. Não espere a ação do outro, mas você haja. Assuma a responsabilidade da sua vida. Porque se eu conseguir, um nordestino, pai analfabeto, mãe quarta série, desprovido de todas as condições desse aqui fora. Mas quando eu deixei de olhar para a minha realidade aqui fora e construir ela dentro de mim, e entender e acessar o que foi projetado único dentro de mim, fez toda a diferença. E eu comecei a agir, eu comecei a me movimentar, eu comecei a me desenvolver. E muitas pessoas falavam, para com isso, não vai dar certo. Vai dar certo. Você não é capaz, olha a sua situação. Vai dar certo. Vai dar certo. Não, vai dar certo. E eu coloquei 2 tampões nos meus ouvidos e comecei a caminhar. E comecei a me desenvolver, e comecei a buscar, e comecei a acessar outras pessoas, acessar outros pensamentos,
acessar outras culturas, acessar outras conexões, acessar mentoria, acessar treinamento. Mas, William, hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma mentoria. Tudo bem, compra um livro, R$20, R$30. O meu primeiro livro de finanças pessoais foi Pai Rico, Pai Pobre. R$35. Aí você vai lá e compra um hamburgão por R$35. É prioridade. Na internet tá aí, solto, solto. Uma gama, pessoas formidáveis, te entregando um conteúdo relevante como eu estou aqui nessa manhã. Porque o meu objetivo é te ativar e entender e fazer assim, você é capaz. E ser alguém na sua vida que não foram na minha. Porque na minha, muitos olhavam a minha condição financeira, a minha condição existencial do momento e não me deram valor. Mas eu hoje estou aqui clamando, dizendo para você quem você verdadeiramente é. Que você não é o que você está vivendo atualmente, mas a sua essência é de governo, a sua essência é de resultado, a sua essência é de construção, a sua essência é de edificação, a sua essência é de quebrar as barreiras. Essa é a sua essência. Só que as pessoas, elas têm prazer, muitos têm prazer de reafirmar a sua derrota na vida do outro. Ela não consegue vencer, ela não consegue se desvencilhar dos traumas, dos gatilhos, e ela não se vê capaz de vencer esse ciclo da roda dos ratos. E elas fazem o quê? Elas começam a olhar para você e a proferir palavras que você não irá conseguir, que a coisa é difícil, que é complicado, tentando te convencer que que você não é capaz de construir. Por quê? Porque ela não tem coragem. Tá tudo bem até aí. Agora o que não pode é você aceitar, entender e compreender e acreditar numa falácia dessa. Enquanto o seu eu interior está clamando, você consegue mais. Você pode mais, você pode ir mais longe. E pode ser que o seu eu interior está clamando, está trazendo, vibrando no seu inconsciente e te trouxe aqui. Te trouxe nesse momento, nesse momento agora. Porque dentro de você fica perguntando o que eu faço, como é que eu faço? E aí eu estou aqui para dizer assim, age. Haja. Se movimente. Assuma, olha no espelho. Se a única coisa que te falta, que te tem neste momento é olhar para o espelho e dizer, você é capaz. Você pode, você vai conseguir. Fale. Fale. Diga todo dia, vai na frente do espelho e fale. E aí você vai ver que a janela da oportunidade, que as portas das oportunidades irão nascer sobre a sua vida. Que o sol, ele é verdadeiramente amarelo. Que o céu verdadeiramente é azul. É momento de você agir. É momento de você tomar a posição da sua vida, assumir o leme da sua vida. E as pessoas que não quiserem, as pessoas que não contribuírem com a sua vida, deixe para lá. Eu vou falar para você, a minha vida hoje,
Eu só me relaciono com pessoas que são relevantes. Eu sou um agente transformador do ambiente, mas eu não sento com pessoas que não são relevantes. Eu não sento com pessoas que não querem saber onde estão. Porque eu tenho um alvo na minha vida. Eu sei onde eu quero chegar. E quando você se relaciona com uma pessoa, o teu campo gravitacional se abre a essa pessoa. Os campos gravitacionais, eles se coadunam. E você começa a compartilhar do campo gravitacional dessa pessoa. E se essa pessoa ela for um campo de baixa frequência, você vai fazer o quê? Você vai receber essa baixa frequência. Quando eu entendo aonde eu quero chegar, que eu tenho ferramentas dentro de mim, que eu tenho poder dentro de mim, que eu tenho condições plenas para poder gerar o resultado, eu começo a o quê? Me conectar com pessoas de alta frequência. Pessoas que vão validar aquilo que eu sou. Porque as pessoas vão olhar para você, vão sentir a sua frequência e vão começar a te motivar. Mas sabe que é um dos erros que nós cometemos? É que nós queremos viver uma vida com um amigo de infância. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi abandonar os amigos de infância. Amigo de infância é de infância. Você não é mais criança. E na maioria das vezes, quando você começa a se despontar, quando você começa a se organizar, quando você começa a ler, quando você começa a estudar, quando você começa a ser mentoreado, quando você começa a buscar cursos de transformação, de edificação, a tua veste muda, o teu posicionamento muda, a tua visão muda, o teu linguajar muda, e eles começam a falar assim, nossa, como você é exibido, nossa, credo, só pensa nisso agora, só pensa nisso agora, só fala sobre isso agora. Faça um favor para você. Deixe os seus amigos de infância ir embora. Deixe os seus amigos de infância irem embora. Porque são os primeiros a te esfaquear lá na frente. Porque eles não estão comprometidos, eles não estão disponíveis a pagar o preço da autodescoberta. Eles querem ficar na mesa de bar, eles querem ficar na balada, eles querem ficar desfrutando da vida desse momento, não importando o que vai acontecer. Mas você foi ativado, você foi energizado, você foi incentivado, você foi esclarecido que dentro de você existe um poder eterno. Deus colocou dentro de você, da minha pessoa, de todo ser humano, a capacidade de governar. Mas você é aquilo que você pensa. Só que você é aquilo que você pensa, só que se você tiver no redor de pessoas que pensam negativamente, você vai ser negativamente, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Por isso que a ambiência, ela é importante. Na aula das lives passadas, eu falei sobre localização e sobre mapa mental. Localização é onde eu estou regionalmente inserido. Meu bairro, minha casa, minha cidade. O ambiente que eu estou inserido. E o mapa mental é sobre a questão das percepções. Se essa pessoa é tóxica, se não é tóxica, como é que essa pessoa é negativa, não é negativa, qual que é a energia que está no ar nessa região. Esse é o mapa mental. Se você não entender isso, você vai ser moldado pelo pensamento dessas pessoas. Por isso que muitas vezes é necessário você se deslocar, você se movimentar, você buscar outras relações, você buscar outros acessos, para poder expandir o seu mapa mental. Expandir a percepção que você tem do mundo, expandir a percepção que você tem do dinheiro, expandir a percepção que você tem de fazer do governo das coisas. Você está entendendo? Mas ao contrário disso, você fica ali ancorada nessas pessoas que não vão agregar nada na sua vida. Ao contrário, elas vão fazer o quê? Querer validar você pelo aquilo que elas pensam.
É mais fácil elas te julgarem porque você está estudando, porque você está querendo mais, do que porque elas vão se sentir incomodadas porque você está indo e ela não quer que você esteja indo. Ela quer que você seja dependente emocional dela. Quantas as vezes um amigo chegou para você e falou: "Ô, meu coitadinho, ô, que dozinha de você, eu entendo você", porque ela está um pouquinho melhor na situação de vida do que você. Então ela quer que você fique ali, acorrentada emocionalmente. Sabe aquele ratinho que dá carinho, passa na mão na cabecinha, no corpinho? Mas quando você começa a se despontar, quando você começa a acessar outros lugares, outras conexões, outra energia, e entender o que você tem dentro de você, e começar a ressignificar, e começar a acender, ela vai ser a primeira pessoa a se incomodar. Ela vai ser a primeira pessoa a se incomodar. Porque ela reafirmava ela em você. Mas no momento que você começa a se despontar e começa a avançar, ela vai se incomodar e vai começar a tentar te derrubar. A tentar te desqualificar. A tentar achar dificuldade onde não tem. Já passou por isso? Já identificou alguém que está fazendo isso contigo? Nossa, mas nunca mais te vi. Ai, credo. Você precisa agir. Você precisa agir. Você precisa agir. O meu objetivo é esse. É fazer você ferver por dentro. É fazer você pegar toda essa revolta que tem dentro de você e usar isso como combustível para você poder organizar sua vida. Você não vive a vida do outro. Você vive a sua própria vida. Você não vive a história do outro. Você vive a sua própria história. Você não vive o resultado dos outros, mas você vive o seu próprio resultado. Então, de fato, a história quem escreve é você. Os tijolos quem coloca é você. A argamassa quem faz é você. Agora é fato que dentro de você existem as ferramentas necessárias para você mudar de vida. Existem as ferramentas necessárias, a força necessária, o poder necessário de construir uma vida extraordinária, verdadeiramente está dentro de você. Por isso que é necessário você agir. E se você, por algum motivo, ficar com medo de agir, lembre que eu estarei aqui, comprometido, para ser o seu facilitador. Porque eu estou devolvendo para o universo aquilo que eu recebi. Jesus falou assim: aquilo que você recebeu de graça, dai de graça. E o meu objetivo aqui é te entregar tudo aquilo que eu tenho. Tudo aquilo que fez sentido, que contribuiu, as ações, as ferramentas, os posicionamentos, tudo aquilo que me trouxe até aqui, eu vou entregar para você. Eu quero que juntos nós construímos uma grande fraternidade de pessoas que transformaram
as suas vidas. E aí quando você tomar a decisão, quando você começar a agir, você vai acessar novas pessoas. Porque o aprendizado, a validação do aprendizado, a validação, você só vai ter com outra pessoa. Porque você acessa o campo, o mapa mental da outra pessoa. E aí você é pareado. Sabe quando você vai parear o Bluetooth do seu celular com outro celular? É a mesma coisa. Quando você encontra outra pessoa que tem um mapa mental e você tem um mapa mental, vocês fazem o quê? Um Bluetooth. Vocês fazem pareia, você faz a pareação. E quando vocês fazem a pareação, você começa a se conectar um com o outro e tem os arquivos, né? Troca os arquivos um do outro. Agora você entende que agora com quem você está pareando? Quais são as pessoas que estão pareando com você? Quais são os arquivos que você está baixando dessas pessoas? Vocês estão entendendo? E aí é claro que por mais que você queira, por mais que você deseje, o seu ambiente, ele não está cooperando com você, porque você está dando acesso. Eu lembro lá no meu passado, nos meus 18 anos, 17, 18 anos de idade, eu morei numa periferia chamado O Buracão. Olha só, O Buracão. E na época eu era vigia noturno. E eu na madrugada, eu desci uma rua, a minha casa ela não tinha piso, ela não tinha reboco, ela não tinha laje, ela não tinha forro, era só no tijolo. Ela não tinha nem chapisco, uma casa de aluguel. Os momentos mais difíceis da minha vida, mas foi um dos momentos mais transformadores. Porque quando eu olhei para aquela condição, eu falei assim, eu vou mudar a minha história. Eu não quero viver aqui. E eu passava naquela escuridão e via dos dois lados, pessoas se drogando, pessoas traficando, um ambiente tóxico de crime. Só que eu estava residindo lá, mas eu não participava do ambiente, entende? Eu estava de corpo presente lá, mas o meu ambiente não era aquele. E um certo dia eu estava no meu quarto, 2,5 por 1,80. E eu olhei e falei assim, chega. Chega. A minha vida vai mudar. Chega. E aí, eu decidi fazer um concurso público para o governo do Paraná. Mas antes disso, eu decidi comprar um computador. Eu comprar um computador. Eu decidi comprar um computador. E comecei a fazer cartãozinhos de visita, comecei a gravar CDs. Eu ia nos taxistas e pegava e fazia os cartãozinhos de visita para os taxistas. Fazia digitação, monografia de formandos e comecei a me movimentar, agir com as ferramentas que eu tinha, agir com o desejo que eu tinha,
Aí, um mês depois, já mudei de casa. Já fui mais pro centro da cidade. E comecei. Depois disso, eu decidi comprar minha própria casa. Aí eu comprei a minha própria casa. A metade do meu salário era para pagar a parcela da casa. E hoje essa casa, minha mãe vive nela. E fui contra tudo e contra todos. E aí veio o concurso público, passei no concurso público. Aí um certo dia eu estava junto com os meus colegas, anos depois, e eles estavam falando sobre as classificações do concurso. E nessas classificações de concursos, nós estávamos reunidos nos 12, mais ou menos. E um falou da classificação aqui, classificação ali, do concurso. E todos, unânimes, eram formados em Direito. Todos, unânimes, eram bacharel em Direito. E quando nós vimos as classificações, eu estava sem formação em Direito, sem formação nenhuma. Eu fui classificado acima de todos eles. Todos. A minha classificação era melhor do que a de todos eles. Vocês estão entendendo? Como é que um moço, um jovem que não tem formação de direito, e todos eles tinham formação de direito, conseguiu o resultado melhor no concurso público do que eles? Sabe por quê? Porque eu acreditei, eu agi. Eu construí essa realidade. Eu falei assim, é a oportunidade da minha mudança, da minha transformação, e eu vou para cima. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a ativação que eu quero construir e ativar dentro de vocês? Uma das coisas mais importantes na vida do ser humano na atualidade é o tempo. Nós precisamos aprender a gerir o nosso tempo. Nós precisamos ser efetivos, ser resolutivos. Quando eu acesso, ativo a minha ferramenta resolutiva de problemas, a minha vida se transforma. Ontem mesmo eu estava lá com a minha equipe e eu cheguei e eles falaram, chefe, tem um problema para resolver com o senhor. Eu falei assim, que bom, porque eu amo resolver problemas. Pode mandar o problema para mim, porque o problema nasceu com prazo de validade. O problema, ele nasceu com prazo de validade. Então o problema, ele é bom. Ele não é ruim. Só que as pessoas estão dando conotação equivocada para o problema. Meu Deus, estou com um problema. Ative a ferramenta dentro de você e resolva o problema. Porque a vida é sua. O barco é seu. O leme está nas suas mãos. Então quem age, abre a janela de oportunidade para a mudança. Agora não espere tapinha nas costas das pessoas do seu lado, porque quando você começar a agir, as primeiras que vão puxar o seu tapete. Entenda que você vai crescer sozinho. Entenda que você vai ler sozinho. Entenda que você vai ter que expandir sozinho. Não espere as pessoas te aplaudirem na caminhada, porque isso não irá acontecer. Quantas noites eu passei lendo, rabiscando, organizando, treinando.
Quantas vezes eu fiquei um ano acordando 4h30 da manhã para criar um processo de autoconhecimento. Acordava 4h30 da manhã, ia correr, chegava em casa, tomava banho, orava, meditava, estudava. E as pessoas falam assim, você é louco? 4h30 da manhã para quê? Só que as pessoas que falavam isso não têm o resultado que eu tenho hoje. Elas não estavam dispostas. Por isso que elas vinham com a energia contrária. Para com isso é loucura, isso é um absurdo. Elas estão com a vida do mesmo jeito e a minha vida avançou. Vocês estão entendendo? A minha vida avançou, a minha vida foi para frente, a minha vida se desenvolveu, a minha vida é uma vida extraordinária. Que me permite hoje estar aqui com vocês, trazendo para vocês esse conteúdo extraordinário, um conteúdo relevante, transformador e emocionante. Porque o meu objetivo é fazer com que você entenda e construa essa vida, acesse essa vida extraordinária. E entenda que o que apresentaram para você é só uma opinião. Então quem tem poder para agir, o poder para agir, o poder para vencer, o poder para transformar está dentro de você. Obrigado pelos meus amigos que estão aí. As pessoas dando o seu coraçãozinho, obrigado, dando o seu selo de aprovação, muito obrigado. Isso é muito importante para nós, porque o TikTok vai entregar isso para mais pessoas. E o meu objetivo é ter milhares de pessoas juntos. Quantas vezes eu vejo aqui no TikTok muitas pessoas acompanhando um conteúdo, e muitas vezes esse conteúdo é um conteúdo só para entreter. As pessoas perdendo tempo para entreter. E quando eu fiz esse projeto, e eu construí na minha mente, eu falei assim, não, se for para mim ir para essa plataforma, eu vou para transformar. Eu vou para ativar, eu vou para entrar de cabeça e construir uma fraternidade de pessoas em potenciais que querem ser transformadas e transformadoras. Milhões, centenas e centenas de pessoas impactadas pela minha vida e pela sua vida, porque nós vamos criar, porque nós estamos criando essa fraternidade de pessoas transformadoras, pessoas ativacionais, pessoas que não se contentam com um ambiente tóxico, pessoas que entendem o seu valor, entendem que dentro de você existe um poder transformador que precisa alcançar outra pessoa com a sua voz. Você tem uma voz. Você tem uma voz. E essa voz precisa ser falada. Essa voz precisa ser declarada para que as pessoas possam ser transformadas através da sua história. Por isso eu estou aqui me propondo para poder trazer para vocês a construção da identidade primária, a construção do mapa mental, a construção da localização territorial, a ressignificação das crenças, a identificação de crenças limitantes e gatilhos, a influência que geram sobre nós as nossas autoridades. William, quais são essas autoridades? Será que é o presidente? Será
Não, as autoridades primárias, autoridades sobre a nossa concepção, pai, mãe, tio, tia, avô, vó, professor. São pessoas que estavam nos orientando e alguma palavra dela foi fixada no nosso subconsciente que não nos deixa progredir. Quantas vezes um professor chegou e falou assim, mas você é muito exibido, você fala demais. E isso te mudou. Falar demais é ruim. O meu professor que eu falo demais. E poderia ser que esse poder de comunicação, essa facilidade que você tinha de comunicação era a chave para o sucesso. Então nós precisamos resgatar isso. Você é muito chorona. Você chora demais. E qualquer momento que qualquer pressão que você se encontra na vida, o seu gatilho é chorar. Porque você acreditou que você é chorona demais. Vocês estão entendendo? Então nós iremos tratar sobre isso, sobre a autoridade, o poder da autoridade sobre nós. Então tem muita caminhada. Fora isso, eu vou ajudar você a organizar a sua vida financeira. Trazer a compreensão para você de como você deve fazer para sair do gatilho do consumo, para acessar a âncora da geração de riqueza. Muitas pessoas hoje, nesse exato momento, elas ganham até bem, até razoavelmente bem. São posicionadas, vivem bem, mas sempre correndo atrás do dinheiro, porque elas estão vivendo uma vida de consumo, de ostentação. Mas quando olha para a conta, não tem nada. Quando olha para o futuro, não tem nada reservado, porque está queimando tudo. Estão ganhando e queimando, ganhando e queimando, ganhando e queimando. Porque um dia ela ouviu a música do Martinho da Vila, deixa a vida me levar. A minha vida eu não deixo levar. Eu construo, eu edifico a minha vida. Você edifica a sua vida. Faz sentido para vocês? Olha que conteúdo, olha que conteúdo transformador. Olha que mensagem, olha que conexão que nós tivemos nessa manhã. Olha que eu posso sentir o seu coração vibrar. E você falou assim, era isso que eu precisava, entendi agora faz sentido. Agora faz sentido. E amanhã eu estarei aqui, mais uma vez, no máximo 7h02 da manhã, para trazer um conteúdo relevante, um conteúdo transformador e um conteúdo emocionante. Porque para que você possa receber essa informação, você tem que se emocionar. Você tem que anexar um sentimento, que esse sentimento ele é ativacional, ele vai te ativar. E assim potencializar o seu resultado. Quero agradecer a você, a meu amigo, a minha amiga, os meus amigos participantes dessa fraternidade de transformação. Obrigado por você estar aqui nesse momento comigo, nós nos unindo nessa energia, nessa vibração, nessa construção, nessa edificação. E que nós, amanhã, possamos estar juntos novamente. E juntos, nós iremos construir. Nós vamos construir. Nós estamos construindo uma fraternidade de pessoas que transformaram as suas vidas. E o seu sucesso tenha um bom domingo, tenha um bom dia. Agora eu vou levar as minhas
princesas para tomar um café. E amanhã nós nos vemos mais um dia. Fico com Deus e até mais. E Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.